Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. É muito bom ter você aí com a gente, você assistindo esse vídeo. É um prazer ter você aí nessa noite, ouvindo e também podendo adorar aí da sua casa, junto com a sua família. Que você possa estar louvando a Deus. E nós só estamos aqui, você só está aí na sua casa, podendo louvar e adorar a Deus, simplesmente pela graça de Jesus. Essa graça que nos alcançou, essa graça que nos alcança todos os dias, é por isso que nós temos esse privilégio de podermos chegar diante do Senhor, de poder adorar, de poder cantar louvores, de poder cultuar a Ele e poder também falar com Ele. Tudo isso é pela graça. E é isso que eu convido você a cantar nesse momento. Essa graça de Jesus que tem nos alcançado. E esse Deus que tem o controle do universo todo nas suas mãos. Não há nada no mundo maior do que esse Deus. Não há nada no mundo que não esteja no controle desse Deus. E uma coisa eu te digo, Ele se importa. Ele se importa comigo e com você. E Ele nos conhece, e nos conhece muito, muito bem. E que essa graça, ela possa alcançar a sua vida. Que essa graça possa alcançar a minha vida. E assim nos trazer esperança a cada dia. Que essa graça possa inundar os nossos corações. Que nós possamos, todos os dias, sermos derramados dessa graça sobre as nossas vidas. Porções de graças do Senhor sendo derramadas sobre a minha e a sua vida. E assim nós possamos continuar caminhando e servindo ao Senhor. Vamos cantar nesse momento, é a graça de Jesus. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim, me faz vencer, me faz vencer. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer, e me faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e conhece bem. Ele é o Deus da minha vida, da minha vida, 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 vida. Graça e paz, irmãos. Convido os irmãos para que abram suas Bíblias no Salmo 117, no versículo 1 e 2. Salmo 117. Nos diz assim a palavra do Senhor:
Louvai ao Senhor, vós todos os povos, todas as nações, porque muito grande é o amor do Senhor para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Amém. Que bom que essa misericórdia, esse amor do Senhor, essa fidelidade de Deus, ela dura para sempre. Deus não é como nós, seres humanos. Muitas vezes somos infiéis, muitas vezes falta amor, falta misericórdia, mas Deus não. O amor do Senhor, a misericórdia, a fidelidade de Deus, ela dura eternamente, para sempre. E eu peço aos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil que você que tem encontrado dificuldade nesses dias difíceis para levar a sua oferta, seu dízimo aos presbíteros, ou às vezes até o pastor, que você possa nesse momento estar olhando aí na sua tela e vai estar passando aí os dados da igreja, o número da conta, para facilitar você que é membro da Igreja Presbiteriana, para que você possa estar aí levando sua oferta, depositando seu dízimo, ou até fazendo a transferência como você achar melhor. Isso é você que é membro da Igreja Presbiteriana, porque a palavra do Senhor disse: a fidelidade do Senhor dura para sempre, e nós não podemos ser infiel ao nosso Deus, porque Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado aquilo que é necessário para nós. Então nada melhor do que nós devolvermos aquela pequena parte que é do Senhor. Então você que é membro da igreja, está aí vendo nesse momento os dados, você possa aí anotar e, se você puder, estar então depositando seu dízimo, sua oferta, que com certeza Deus vai te abençoar. E essa também é uma prova de que nós somos gratos a Deus, que nós somos fiéis àquilo que Deus tem nos abençoado. Eu convido você nesse momento então a estarmos orando, agradecendo a Deus, pedindo perdão a Deus também pelas nossas falhas, nossas faltas. Ore nesse momento. Pai querido, nós estamos diante do Senhor, ó Deus, e agradecemos, ó Pai, por esse privilégio que temos de falar com o Senhor, Pai. O Senhor que é grande, o Senhor que é poderoso, o Senhor que é misericordioso, Pai, o Senhor que é fiel. E nós estamos diante do Senhor, Pai, e te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo teu amor, pela tua graça, pelas tuas misericórdias, pelo teu cuidado, Deus, porque nós sabemos que só nas tuas mãos, ó Deus, nós nos sentimos protegidos, Pai. Nós podemos confiar, ó Deus. Muito obrigado, Pai. E nós te pedimos perdão, ó Deus, por sermos falhos, por sermos, ó Deus, muitas vezes infiel ao Senhor, Pai. Muitas vezes não confiar, ó Deus, na tua grandeza, não confiar no teu amor. Nos perdoe, ó Deus, e nos ensine a confiar, ó Pai, cada vez mais no Senhor, a depositar a nossa confiança em Ti, Pai, porque o Senhor não falha. Seu amor, ó Deus, é grande, a Tua fidelidade é para sempre, ela não é como as nossas, ó Pai. Nos perdoe, ó Deus, perdoe a nossa falta de amor, ó Pai, nos ajude assim a sermos pessoas conforme o Teu querer, a Tua vontade. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Vamos continuar louvando e adorando o nome do Senhor. A próxima canção que nós iremos tocar, ela fala em espírito, em verdade, te adoramos, e Rei dos Reis, Senhor, entregamos nosso viver. E que nós possamos declarar para o nosso Senhor que nós nascemos para adorar o nosso Senhor, e que é um prazer estar louvando e adorando o nosso Senhor. Amém?
Esse Deus que nós servimos e adoramos, que nessa noite fala comigo e com você. Que Ele entregou o seu único filho naquela cruz, em favor da minha vida e da sua vida. Isso porque Ele se importa, porque Ele nos ama. E não importa o que você tem passado, o que você tem sofrido, Deus conhece toda a sua dor. Mas Ele diz a cada um de nós: você é o meu filho, ao qual eu me importo, ao qual eu tenho prazer de estar contigo em todo o tempo. Eu não te abandono, eu sou contigo. Por isso nós precisamos conhecer a palavra e tomar posse daquilo que Deus tem para nós e deixar Deus agir nas nossas vidas. Cantamos que a graça do Senhor Jesus é que nos satisfaz. Muitas vezes hoje nos encontramos procurando algo para satisfazer o nosso coração, nos deixar de uma forma agradável, nos sentindo bem, satisfeito, e procuramos em coisas e em pessoas e nos frustramos todas as vezes. Mas o Senhor, que é o alfa e o ômega, o começo e o fim, que é o nosso Deus, aquele que se importa com cada um de nós, Ele muda a situação da sua vida. Você pode dizer: mas você não sabe o que eu tenho passado, você não sabe o que eu tenho sofrido, você acha que é tão fácil assim? Realmente eu não sei, mas Deus sabe, Deus conhece a sua dor. E muitas vezes as circunstâncias, o sofrimento nos deixa com muito medo, e o medo faz-nos perdermos a esperança, perdemos a fé, perdemos a certeza de que tudo vai passar. Olhamos e tudo está muito difícil, não vemos solução para nada. Mas hoje o Senhor nos diz que nós não somos mais escravos do medo. Nós somos filhos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus naquela cruz. E Ele conhece a sua dor, Ele sabe do seu sofrer. Então não sou eu que estou falando, mas que você possa sentir neste momento Deus falando com você. Você é meu filho e eu me importo com você. Eu sou contigo. Não desanime, vai passar. Vai passar. Porque eu sou contigo. Não porque nós merecemos, mas porque esse amor de Deus é
que supre todas as nossas necessidades. Este amor que é insondável, este amor que faz abrir essa tempestade, que essa escuridão que muitas vezes está na sua frente neste momento. E você pode ver, você vai ver a glória do Senhor e entender o que nós cantamos nessa noite, que é essa graça de Jesus que nos satisfaz. Você vai entender que nós estamos aqui para adorar o Senhor em espírito e em verdade em todo o tempo, porque Ele é Deus, e é Deus que transforma as nossas vidas, é Deus que faz o melhor por cada um de nós. Ele é Deus, Ele é o nosso Pai, um Pai que cuida dos seus filhos, independente de religião, de igreja, porque não tem nada a ver com isso, tem a ver com Deus. E é este amor que nos encontra e nos resgata pelo sangue de Jesus, e nos dá nova vida, e nos traz para a sua família, a família de Deus, para sermos achados mais próximos do Senhor. Por isso, nessa noite, o trecho dessa canção diz: com uma melodia, com uma canção, com a melodia Ele nos encontrou, e com a canção Ele nos liberta de todo o mal, nos liberta de tudo aquilo que tem nos prendido, que tem nos sufocado, que tem deixado nossos corações a ponto de desistir por tanto sofrimento. E Ele te traz a vida, Ele te traz a paz. Esse Deus que nessa noite quer transformar as nossas vidas, é esse Deus que quer fazer os nossos corações transbordar de alegria na presença dEle. Com uma melodia Ele me encontrou, me cercou como uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh,
sou filho de Deus. Senhor é Deus, Pai, obrigado porque pelo seu amor, pela sua graça, hoje nós podemos ser chamados de seus filhos, ó Pai. Obrigada porque a sua misericórdia, o seu amor não tem fim, Senhor. E obrigado porque um dia o Senhor enviou o seu único filho para morrer numa cruz no nosso lugar e ressuscitou. E hoje, graças a isso, graças ao seu amor, graças ao Senhor, nós somos libertos, Senhor, do medo, do pecado, de toda angústia, Pai. Tudo isso, Senhor, já venceu na cruz, Senhor. Muito obrigado por isso. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus esteja com você, que o Senhor Jesus esteja com a sua família, que a graça e o amor do nosso Deus estejam derramados sobre você e sobre a sua casa. Que o Senhor possa realmente continuar falando ao nosso coração, como Ele já tem falado nesse início de celebração, nesse início de culto ao Senhor, que Deus continue falando com você. Nós temos conversado nesse mês de setembro sobre uma série de mensagens chamada No Limite. Nós temos observado pessoas na Bíblia que viveram no limite e como Deus cuidou, tratou essas pessoas. Porque é verdade, mais cedo ou mais tarde todos nós viveremos no limite de nossas forças, no limite da nossa esperança, no limite da nossa paciência, no limite da nossa fé e também no limite da nossa esperança. Por falar em esperança, tem uma curiosidade entre os brasileiros que até se transformou em uma espécie de ditado popular. Nós brasileiros temos o hábito de dizer que a esperança é a última que morre. Isso mesmo, a esperança é a última que morre. Nós dizemos isso, nós ouvimos as pessoas dizer isso constantemente. Porque quando nós tratamos de esperança, a esperança é de fato o que a palavra já diz, o ato de esperar. E esperar realmente não é fácil, não é verdade? Não é fácil esperar. Vivemos em uma cultura extremamente imediatista, onde as coisas precisam acontecer rapidamente, onde as coisas precisam, de fato, acontecer numa espécie de fast food, né? Algo muito rápido, e o nosso coração é tomado por esse sentimento, e a cada dia se torna mais difícil esperar. Ainda mais, quando você espera tanto por algo, que depois de um longo tempo, acontece exatamente de forma contrária àquilo que você esperava. Acontece de uma forma completamente diferente daquilo que você sonhava, daquilo que você imaginava. Nesse momento, nós ficamos frustrados. A nossa esperança é frustrada. E apesar da frase "a esperança é a última que morre", para alguns a esperança morreu faz tempo. Podemos até dizer que onde a frustração nasce, a esperança morre. O que é curioso é que a própria Bíblia, ela deixa claro para a gente essa realidade. Provérbios capítulo 13, versículo 12, diz que a esperança adiada faz o coração ficar doente. A esperança adiada, a esperança frustrada faz com que fiquemos doentes. A própria Bíblia não esconde essa realidade que eu e você vivenciamos. Mas vamos falar a verdade. Quantas vezes você já viu a esperança morrer na sua vida? Quantas vezes você pôde testemunhar de que a sua esperança acabou? Talvez agora, nesse momento, você pode olhar para alguma área da sua vida e dizer,
realmente eu não tenho mais esperança de que isso mude, de que isso aconteça, porque já se passou muito tempo, ou talvez aconteceu de uma forma contrária àquilo que você esperava. Quantas vezes nós deixamos que a esperança morra no nosso coração, que ela escape pelos nossos dedos? Você sabe do que eu estou falando. Aquele momento quando nos frustramos com algo e a esperança desaparece. Nos frustramos com algo que esperávamos acontecer e não acontece. Porque não importa quais precauções tomemos, não importa o quão bem tenhamos organizado a vida ou uma vida boa, não importa quão duro tenhamos trabalhado para termos uma vida saudável, para vivermos de forma confortável com amigos e família e até mesmo sermos bem-sucedidos em uma carreira profissional, não importa. Alguma situação, em algum momento da vida, inevitavelmente arruinará a nossa esperança. Talvez seja aquele casamento que você esperava ser um sonho, ele pode se tornar um enorme pesadelo com o passar dos anos. Os filhos que você esperava ser os seus maiores tesouros se tornam o maior motivo de você não ter boas noites de sono, de tanto desgosto ou talvez de tanta preocupação. O tão sonhado trabalho que você esperava não aparece, você talvez se sinta frustrado. Ou até mesmo o emprego que você esperava, mas você começa a ficar estressado e a paciência já não é mais a mesma devido a tanta demanda, devido a tanta cobrança. E é claro, vamos falar de pandemia de novo, não é verdade? Quantos de nós esperávamos que a pandemia durasse ou se encerrasse há meses? Que ela durasse poucos dias, poucos meses? Quantos de nós esperávamos que a pandemia já tivesse sido encerrada? Mas nós já passamos mais de 6 meses vivendo assim. Sem falar na nossa saúde, não é verdade? Temos esperança de estarmos melhores a cada exame, a cada consulta, mas sempre aparece um problema novo. Ou o problema antigo se torna pior do que antes. A cada consulta médica, a cada tratamento, a cada visita ao consultório, nós voltamos talvez sem esperança. O fato é que nós esperamos. Nós temos esperança de dias melhores, nós temos a esperança de que as coisas realmente aconteçam de forma positiva para a gente, mas parece que isso não acontece nunca, parece que isso não chega e nós nos frustramos, inevitavelmente. Por quê? Por que isso acontece? Simplesmente porque nós não podemos viver sem esperança. Não podemos viver sem esperança. A esperança é como combustível para uma alma cansada e um coração quebrado. A esperança é a expectativa alegre de um futuro positivo, de um futuro sim melhor. É curioso que o sofrimento muitas vezes traz consigo o medo do que virá a seguir. Quantas vezes nós estamos passando por um momento difícil e nós ficamos com medo daquilo que vai acontecer amanhã, daquilo que vai acontecer nos próximos dias. E quando o futuro parece, preste atenção nisso, e quando o futuro parece verdadeiramente sombrio, o presente é simplesmente insuportável. Quando nós não conseguimos esperar algo bom do amanhã, o viver hoje se torna um desgosto, um peso. O viver agora se torna não um viver, mas nós não vivemos, né? Nós começamos a nos arrastar pela vida, porque a gente não sabe ou a gente não tem expectativa de um futuro melhor. A esperança geralmente não desaparece do dia para a noite, mas ela vai diminuindo lentamente até que não haja mais nada. A ausência da esperança é o medo, é a incerteza. E em última análise, e o pior de tudo, a ausência de esperança é o desespero. Muitas pessoas que atentaram contra a sua própria vida, e em algum momento antes disso acontecer, elas já disseram para alguém, ou elas se sentiam como alguém dizendo, eu não tenho mais esperança. A frustração, ela mata a esperança, e pode também nos matar.
quando falamos de esperança, falamos de vida, falamos a respeito da vida, falamos a respeito de sobrevivência. O ser humano precisa de esperança. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nós temos o relato de 2 pessoas que tiveram as suas esperanças frustradas. Essas 2 pessoas acreditavam em algo, esperavam por algo, tudo parecia caminhar para que isso acontecesse, mas não aconteceu. Essas 2 pessoas depositaram todas as suas fichas em Jesus. Elas esperavam que Jesus fosse um grande guerreiro, um grande rei, que libertaria o povo de toda a opressão vinda do Império Romano. Na verdade, tudo caminhava para isso acontecer. Tudo caminhava para isso. Jesus era poderoso, Jesus fazia milagres, Jesus dizia ser o Filho de Deus, Jesus contrariava o sistema injusto daquele povo, daquele período, na verdade, e afirmava ser o escolhido, afirmava ser o Messias, que mudaria o destino das pessoas. Mas Jesus morreu. E já haviam passado 3 dias, ou já havia passado 3 dias, e nada do que essas pessoas esperavam aconteceu. Elas estão frustradas, elas estão sem esperança. Nós vamos lendo o texto a partir da nossa conversa, tudo bem? Então nós começamos lendo Lucas 24, a partir do versículo 14, Lucas 24, do 14 ao 17, você pode acompanhar a leitura, por favor. E iam os 2 rapazes, conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Aqui nós temos 2 rapazes que estão retornando de Jerusalém, onde tudo aconteceu, e remoendo tudo que havia acontecido. Com certeza o caminho de volta é um caminho de volta para Emaús, é um caminho frustrante e cheio de palavras de quem perdeu as esperanças. Eles se frustram porque eles esperavam que Jesus mudaria o destino deles, e Jesus morreu, e já se passaram 3 dias, e nada do que eles esperavam aconteceu. Quando Jesus, já ressuscitado, se aproxima e pergunta o que estavam conversando, a Bíblia diz que eles pararam entristecidos. Você consegue imaginar a cena? Essas 2 pessoas estão com as marcas de uma esperança frustrada em suas faces. Está nítido para quem olhasse para eles que algo aconteceu de errado, ou melhor, que algo que esperavam não aconteceu. E não é assim com a gente? Quando nossa esperança é frustrada, fica estampado em nosso rosto a imagem da tristeza, da frustração, do medo, da angústia. Por quê? Porque é assim mesmo. Não tem como nos esconder, não tem como nos mantermos fortes o tempo todo. Nós não conseguimos mantermos a aparência de fortes o tempo todo. Mas precisamos manter as aparências. Eu preciso manter a minha aparência de fé. Filhos de Deus não sofrem, filhos de Deus não ficam com o rosto triste. Porque a alegria está no coração de quem conhece a Jesus, e a gente não pode ficar com o rosto triste, nós não podemos ter o semblante triste. Quem disse isso? Fala para mim. Quem disse isso? Quem disse que nós não podemos sim estarmos tristes? E essa tristeza de uma esperança frustrada, estampada no nosso rosto. Quem disse isso? Sabe o que é interessante nesse texto? É interessante quando nós observamos esse relato, que esses rapazes estão diante de um estranho. Até agora é um estranho para eles. Nós sabemos que é Jesus porque estamos lendo, mas eles, naquele momento, eles não sabem ainda que é Jesus. Para eles ainda é um estranho, e esse estranho não os condena por estarem com os rostos entristecidos.
É curioso isso. Jesus não os condena por estarem com os rostos entristecidos por causa de uma esperança frustrada. Por isso, nós precisamos tomar cuidado para não tratarmos as pessoas com a imagem da frustração estampada em seus rostos, com indiferença ou com discriminação. Porque nós não sabemos como está o coração e a mente dessas pessoas. Nós precisamos de empatia. Nós precisamos ser de fato, sim, como Jesus nesse momento. Então tome cuidado. Antes de você dizer, isso é frescura, ou antes de você dizer, olha, você não devia estar assim, você não sabe como é a sua vida é muito boa, você tem tantas coisas. Antes de dizermos isso, nós precisamos nos perguntar, realmente perguntar o que Jesus perguntou. O que vocês estão conversando no caminho? O que vocês estão discutindo? Ou no nosso caso, perguntarmos para as pessoas, o que você está sentindo? Como você está? Jesus sabe do que aconteceu. Curioso isso, né? Jesus sabe do que aconteceu, mas ele pergunta. Por que ele pergunta? Porque ele quer ouvir deles. Para que eles mesmos reflitam sobre o que está passando em seus corações e o que está passando em suas mentes. Isso nos ensina que Jesus tem tempo para ouvir a frustração deles, assim como Jesus também tem tempo para ouvir as minhas frustrações, as suas frustrações. Nesse momento, a oração, o falar com Deus, o abrir o coração ao Senhor é de extrema importância. Quando a nossa esperança é frustrada, nós temos acesso a um Deus que nos ouve, a um Deus que está com os ouvidos atentos para ouvir, sim, os nossos desabafos, ouvir sim as feridas do nosso coração, ou aquilo que fere o nosso coração. Tenha isso em mente, tenha isso no seu coração. O Senhor nos ouve, e Ele ouve sim as nossas frustrações. Versículo 21 do capítulo 24, perceba que eles dizem, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que as coisas aconteceram. Essa expressão, nós esperávamos, deixa muito claro para a gente uma esperança de quem está frustrado. Olha, nós tínhamos a esperança, a gente acreditava que isso ia acontecer, mas não aconteceu. Tem inclusive um mas aqui no texto, né? Mas não aconteceu. Então prestem atenção nesse versículo, porque são palavras de quem está no limite. São palavras de quem perdeu as esperanças. Porque perder a esperança nos faz viver no limite. Por que a gente perde a esperança? Por que nós a perdemos no meio do caminho? Talvez porque nós depositamos a nossa esperança em coisas erradas. Talvez porque nós centralizamos a nossa esperança em coisas erradas. Se a nossa esperança depender de nós, mais cedo ou mais tarde nós nos frustraremos. Porque nós vacilamos, nós falhamos, nós somos fracos demais, não temos controle da nossa vida e de tudo que a nossa vida depende. Por isso, se nós depositarmos a nossa esperança em nós mesmos, mais cedo ou mais tarde ela vai se frustrar. Se a nossa esperança depender das pessoas, se transferirmos o nosso sentimento de que as coisas irão melhorar nas pessoas, vai acontecer a mesma coisa, porque as pessoas falham. Mais cedo ou mais tarde nós descobriremos, ou nós vamos descobrir, que as pessoas não são aquilo que elas diziam ser. Enfim, nós nos frustraremos inevitavelmente. E por isso que muitas vezes nós rompemos relacionamentos, porque nós depositamos todas as nossas fichas nas pessoas e elas falham como nós falhamos. E aí nós ficamos frustrados demais por um longo período e até rompemos os nossos relacionamentos. A gente precisa pensar nisso. Se a nossa esperança estiver nas coisas, nos nossos bens, nos nossos recursos, não importa a quantidade deles, vai ser pior ainda. Porque hoje nós temos as coisas, amanhã nós não temos. Amanhã a gente precisa gastar tudo que a gente tem para a gente ficar com a saúde boa, porque os dias vão chegando, enfermidades vão aparecendo e a gente tem que, de alguma forma,
a palavra não é essa, mas eu vou usar essa palavra, investir na nossa saúde. Então hoje a gente tem, amanhã a gente não tem, e quando os nossos bens acabarem, quando os nossos recursos acabarem, nós ficaremos sem esperança. Porque é isso que acontece com esses dois rapazes na estrada de Emaús. Eles tinham a sua esperança em uma ideia sobre o Cristo que eles criaram, que eles imaginavam. Eles leram a Bíblia, que para eles era o Antigo Testamento, mas eles entenderam aquilo que eles achavam melhor. E por pensarem assim, as suas esperanças foram frustradas. Por não crerem como estava nas Escrituras, como realmente estava na palavra. Eles estão retornando para casa com o coração entristecido, com o coração frustrado, com a esperança frustrada. E a pergunta que a gente deve fazer, na verdade, é o que Jesus faz com isso? Depois de dar atenção à frustração dos dois, Jesus lhes ensina o que eles precisavam de verdade. Versículo 27 de Lucas 24. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Depois de ouvir a frustração, depois de Jesus ouvi-los, Jesus, olha gente, o que vocês precisam é isso aqui. E Jesus olha para todo o Antigo Testamento e explica a essas pessoas o que constava na Bíblia sobre ele mesmo. Porque o que Jesus lhes apresenta, ou melhor, Jesus lhes apresenta o que eles realmente precisavam saber para que a esperança continuasse viva em seus corações. E o que eles precisavam? Eles precisavam daquilo que as Escrituras revelam, daquilo que as Escrituras nos revelam. Eles precisavam saber que Jesus é o Filho de Deus, que veio trazer esperança para um mundo marcado pela desesperança, pelo medo, pela tristeza, pela angústia e também pela ansiedade. Jesus se revela a eles, Jesus usa a Bíblia e mostra na Bíblia onde Ele está, e Ele se revela a essas pessoas, porque Ele de fato é o escolhido de Deus para mudar a nossa realidade, para nos encher de esperança. Na verdade, Ele é a nossa esperança. Logo depois que Jesus diz essas palavras, eles estão assentados ao redor de uma mesa, comendo, e a Bíblia diz no versículo 31, que então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus partiu o pão, simbolizando sim, o seu corpo sendo rasgado em favor das pessoas, a esperança para as pessoas. E eles reconheceram Jesus nesse momento de intimidade, de profunda intimidade, dentro de casa, ao redor da mesa. Jesus fazendo o que Ele ensinou os discípulos a fazerem. Jesus é a nossa maior, e na verdade Jesus é a nossa única esperança. Quando nós falamos de sofrimento e vivermos no limite, não há nada mais prático e não há nada melhor para quem sofre do que ter esperança. A perda da esperança é o que torna o sofrimento insuportável, e é verdade. Nem é sempre o sofrimento em si que torna a vida difícil, mas é o fato de não termos esperança de que esse sofrimento chegará ao fim. Quando nós perdemos a esperança, quando nós deixamos de alimentar essa esperança, quando nós tiramos de alguma maneira os olhos de Jesus, que é a nossa esperança, o sofrimento, por maior ou menor que seja, se torna insuportável. Com Jesus, os nossos sentimentos, as nossas sensações não têm a última palavra sobre as nossas vidas, porque a nossa esperança está mais viva do que nunca. Na verdade, ela nem é a última que morre, mas ela nunca morre, ela está viva. A nossa esperança é alguém, e esse alguém se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. O apóstolo Paulo afirmou o seguinte para irmãos que viviam em grandes dificuldades. Ele afirmou o seguinte: se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo.
Nós nos frustramos demais e permanecemos frustrados por um longo tempo, porque a nossa esperança em Cristo muitas vezes se limita a essa vida. E a Bíblia está dizendo que se a nossa esperança em Jesus, a gente até tem esperança em Jesus, mas se essa esperança se limita somente a essa vida, nós somos infelizes. A nossa esperança é Jesus, e esse Jesus diz que em um momento onde a vida será para sempre, Ele irá fazer novas todas as coisas. Olha o que a palavra nos diz em Apocalipse 21, versículo 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Você tem chorado, irmão? Irmã? Você tem chorado? Até mesmo pela sua esperança frustrada? Fala a verdade. Como disse o nosso irmão Márcio, na live que os nossos adolescentes fizeram na última quinta-feira, nós vivemos um período onde as fotos são alegres, onde as fotos são bonitas, mas os travesseiros estão encharcados de lágrimas. Lágrimas de quem está frustrado. Mas olha de novo o versículo. E Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Um dia esse travesseiro vai secar. Um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Este não é o fim. Assim como não foi o fim para aqueles dois rapazes na estrada para Emaús. A luz, a esperança para você. Jesus veio para nos encontrar como Ele encontrou aqueles dois rapazes registrados em Lucas 24. Jesus veio nos encontrar para nos encher de esperança, para nos encher dele mesmo, porque Ele é a nossa esperança. Como nós já ouvimos hoje, realmente nós não sabemos o que há exatamente no seu coração, mas Jesus, Senhor, sabe, e Ele sabe também o que você precisa nesse momento. Para ser bem sincero, o Senhor é tudo que você precisa nesse momento, e Ele vai ao seu encontro. Ele vai ao seu encontro. Jesus veio ao seu encontro. Permita com que Ele realmente possa preencher a sua vida com Ele mesmo, porque Ele é a esperança que todos nós precisamos. Vamos orar? Quero convidar você a orarmos nesse momento. Senhor Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse tempo de louvor, gratidão e também por recebermos a Tua Palavra. Oramos pedindo que o Senhor nos abençoe, oramos pedindo que o Senhor nos encha de esperança, nos encha do Senhor. O Senhor conhece cada pessoa que nos acompanha nesse momento, Senhor. Que o Senhor possa encher o coração dessas pessoas de esperança. Que elas possam olhar para o Senhor e entender que se a nossa esperança em Jesus só vale para essa vida, nós somos infelizes. Nos leve a olhar para frente, nos leve a enxergar aquilo que o Senhor prometeu, de que um dia as nossas lágrimas serão enxugadas, de que um dia não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque tudo isso passou, porque tudo isso vai passar. A nossa esperança é Jesus. Que o Senhor nos encha disso, Pai. Por favor, que a Tua bênção, a Tua graça esteja sobre cada pessoa, sobre cada família, sobre cada lar. Continue cuidando da gente, porque o Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é tudo que nós precisamos. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e eterno Pai, que o consolo, a presença
e a esperança do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós, sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a presença dele esteja sobre a sua vida e sobre a sua família nessa semana, que você tenha uma semana abençoada, uma semana cheia de esperança, uma semana cheia de Jesus. E lembre-se, talvez você esteja no limite, mas este, preste atenção, este não é o fim. Há esperança, há luz, há Jesus para você. Lugar vazio, dor e silêncio, você quer desistir, desiludido há muito tempo, não quer mais viver aqui. Tristezas e mágoas ferem tua alma, machuca o teu coração. A tua história se perde nas águas do rio da solidão. Este não é o fim, a luz presta casa. Este não é o fim, a luz presta casa. Um novo caminho, amor intenso, você vai descobrir. Estava perdido em teus sentimentos, mas a paz nascerá em ti. Não temas nada, Deus te abraça e cuida do teu coração. A noite se acaba e chega a alvorada, a luta se torna canção. Este não é o fim, a luz presta casa. Este não é o fim, a luz presta casa. Não temas nada, Deus te abraça e cuida do seu coração. A noite se acaba e chega a alvorada, a luta se torna